Oi, oi, pessoas! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nova série de vídeos chamada Sem Roteiro. A ideia do vídeo é basicamente não ter cortes, não ter edição, e eu me inspirei em um youtuber que eu gosto muito, o Fred Elboni, que ele tem uma série no canal dele chamada Fred Sem Edição, e já tem vários vídeos que é ele falando com a câmera, e isso dá uma sensação muito legal de que a gente tá conversando. E hoje eu queria trazer aqui para esse primeiro papo bem aberto, para essa primeira conversa com vocês, uma descoberta muito legal que eu tive essa semana. Eu tô voluntariando no maior templo budista de tradição Kadampa do mundo, aqui em Cabreúva, no interior de São Paulo. E assim, a minha história com o budismo é de longa data, porque já faz uns anos que eu comecei a ler alguns livros. E em janeiro do ano passado, de 2024, eu fiz até uma apresentação sobre o budismo, explicando sobre o que é o budismo para outras pessoas em um curso que eu estava fazendo. Então, é um tema que eu me interesso bastante. E, assim, eu acho que eu finalmente encontrei um caminho espiritual que faça sentido para mim. E eu não tive essa conexão com nenhuma outra religião. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, sempre fui uma pessoa espiritual. Então, eu acredito, né, eu acreditava em alguma coisa maior. Essa questão da espiritualidade era mais pessoal pra mim, eu não tinha uma religião pra chamar de minha. Eu cresci em uma família católica, minha mãe e meu pai são católicos, minhas irmãs acredito que também, mas nunca foi uma obrigação ir na igreja, então eu não cresci dentro da igreja. Eu fiz primeira comunhão quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, 13, 14 anos, mas eu não voltei a frequentar a igreja. Inclusive, a única vez que eu comi hóstia, foi a vez que eu tive a minha primeira comunhão, né, no dia ali da finalização. Então, eu nunca me identifiquei muito com a doutrina cristã, mas super respeito, sei que é a maior doutrina, né, a maior religião do mundo, e tudo bem, só que não faz sentido pra mim. Tentei outros lugares também, como por exemplo, o espiritismo. Eu ajudo, tem um ano já, em uma fraternidade espírita em BH, todos os sábados. Eu vou de manhã, ajudo a servir o café da manhã e durante o almoço, né, a gente serve sopa para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, geralmente tem muito morador de rua, né, pessoas que precisam desse assistencialismo. E foi muito bom, porque eu comecei, né, há um ano, quando eu estava num período muito difícil, um período emocional muito difícil. Eu estava na pior fase da minha depressão. E foi muito bom, porque ajudar os outros, efetivamente, servir, me fez me sentir muito bem. Então, eu gosto de dizer que eu recebo muito mais do que eu dou quando eu tô trabalhando lá. Então, é muito legal conversar com as pessoas, ouvir, escutar as histórias e ter empatia, sabe? Ter compaixão pelo outro ali, que muitas vezes as pessoas passam na rua e não dão bola, sabe? Essas pessoas são invisíveis, a sociedade não liga pra elas. Então, assim, foi muito importante pra mim. Mas como escolha espiritual, de caminho espiritual, eu não me identifico muito com o espiritismo. Já participei de reuniões públicas, né, que são algumas palestras que tem lá na fraternidade. Já participei de alguns encontros, né, que são feitos mensalmente, que tem uma orientação ali dos espíritos através de um médium. Mas eu nunca tive um sentimento de, poxa, bater uma conexão, sabe? Eu gosto dessa parte de caridade que o espiritismo tem, né? O lema deles é sem, sem caridade não há salvação. Mas pra mim não não deu match, literalmente. E, e com o tempo, assim, eu fui conversando com pessoas de outras religiões, né, pessoas me perguntam qual é a minha religião, e eu respondia que eu não tinha religião, que eu era uma pessoa não teísta, que até então era o que eu sabia sobre o budismo.
que budistas são não teístas. E assim, era o que eu falava que eu não seguia nenhuma, porque não existe católico não praticante. Então, apesar da minha família ser católica, eu não era praticante. E católico não praticante simplesmente não é católico, não é nada. O não praticante anula o que vem antes. Então, não tem como você ser um tenista profissional não praticante. Você simplesmente não é um tenista profissional. Então, assim, eu me identificava como não teísta, que não acredita em um Deus, né? Não tem. Porque várias religiões, né? Por exemplo, a religião cristã são monoteístas, que tem um Deus. E. Ai, meu cabelo tá me incomodando, desculpa, pessoal. Mas aí tem uma diferença entre não teísta e agnóstico, que o agnóstico, ele não acredita, tipo, ele não é não teísta também. Então ele não acredita em um Deus, não tem um Deus assim, mas ele se interessa em saber se existe um Deus. E os não teístas não têm um Deus, mas é indiferente. Então não importa se tem um Deus criador do universo ou não. E o budismo se encaixa nessa classificação, porque Buda não é um Deus. Buda foi uma pessoa, né? O Buda Shakyamuni era uma pessoa, Siddhartha Gautama, que era um príncipe. Enfim, aí tem toda a história de Buda. E então não há um Deus, sabe? Os Budas não são deuses. E isso faz muito sentido pra mim, porque deu match. Simplesmente, eu acho que essa questão de religião é muito sobre você sentir, sobre você ver se o que você acredita no seu íntimo bate com o que aquela religião tem como premissas, né? Como crenças. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Esse ponto de não ter um Deus é algo muito importante pra mim. E, óbvio, eu acredito que tem uma força maior, sabe? Tem. Não diria que é o acaso, mas o meu Deus é tipo o universo. Eu acho que tem algo além do plano físico, do plano que a ciência consegue tocar, mas não tem um nome. Não precisa ter um nome. E, enfim, eu acho o budismo fantástico por outras razões. Agora, por exemplo, hoje foi meu último dia de trabalho e saindo do trabalho na cozinha, eu fui no templo, porque às 4h30 tem o ritual de trocar as águas. Então, é uma prática diária, que eles pegam todos as vasilhinhas de água que tem no templo e tem toda uma ritualística nisso, sabe? E aí o monge Genden. O monge Genden tava me explicando e, assim, muito legal, sabe? Eu gostei bastante de conversar com ele essa semana. Ele também é de BH. E, não sei, a gente se deu muito bem. Eu sou muito grata por ter conhecido ele aqui. Então, tem muitas coisas que eu acho legais, sabe? Essa coisa da água eu acho legal, eu acho que faz sentido. Eu comprei umas coisinhas, tem outro vídeo aqui no canal, sobre do que eu comprei aqui na lojinha do templo. E eu comprei algumas coisas pra montar o meu altar. Então, não sei se vai ter vídeo aqui. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo nos comentários. Mas eu pretendo montar um altar em casa, que é uma coisa bem simples. E estudar, sabe? Ler livros sobre o Dharma, que são os ensinamentos de Buda. Vou começar a frequentar o Centro da Nova Tradição Kadampa, que tem em BH. Então, se alguém for de BH e quiser conversar sobre isso, eu quero começar a frequentar lá, porque aí tem mais pessoas falando sobre isso. Tem 3 ciclos, né? Tem o ciclo básico, que são aulas meio que avulsas, assim. Aqui no templo a gente teve algumas essa semana. Tem o programa fundamental, que é o que eu quero participar, que tem estudos, né? Então eles estudam os livros, tem um professor acompanhando, tem debates e tem o programa de formação de professores. Então é muito legal isso e eu tô muito feliz em fazer parte de uma comunidade que no budismo é chamado de Sangha. Então a comunidade dos praticantes é a Sangha. E assim, sabe, eu tô muito, muito feliz. E agora o lema, assim, é meio que pra tudo eu me refugio em Buda, Dharma e Sangha. Então, Buda significa iluminação, né? Uma pessoa que se iluminou. Não necessariamente uma pessoa, mas o estado de iluminação.
Dharma, igual eu falei, são os ensinamentos de Buda, né? Então tem muitos livros, nossa, não sei quantos livros, não vou chutar aqui, mas enfim, tem muitos livros tanto de Buda propriamente, quanto de outros praticantes, né, outros budistas que fizeram considerações. Então, assim, tem uma vasta literatura. E esqueci o que eu ia falar. Enfim, viu? É isso que dá fazer vídeo sem edição. A gente esquece, sem roteiro também, né? Mas é isso, eu acho que foi uma experiência muito boa. Eu tô muito feliz de ter encontrado finalmente um caminho espiritual pra seguir. E eu pretendo me dedicar, sabe? Eu quero aprender cada dia mais, quero conversar sobre isso também. Então, eu tô muito feliz. Esse lugar aqui, um dos nomes é Templo pela Paz Mundial. E eu acho que é impossível você vir aqui olhar para tudo que o templo, que o espaço ao redor do templo, tudo que as pessoas que estão aqui também, e não sentir paz, sabe? É impossível você vir aqui, ficar uma semana e não ter nenhum momentinho de paz. Então, eu tive muita paz aqui, foi muito legal, conheci muitas pessoas e tô realmente muito feliz, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. E assim, é uma sensação muito boa, porque é como, putz, me encontrei, sabe? Agora eu sinto que eu vou conseguir melhorar muitas coisas na minha vida, né? O budismo tem muitas. Na verdade, a base, o pilar do budismo são ensinamentos práticos. Então, Dharma são ensinamentos práticos, são coisas que você faz diariamente. Então, treinar sua mente, meditar, enfim, essas coisas são praticáveis. Então, para você ser budista, você precisa praticar o Dharma, praticar os ensinamentos de Buda. Então, é tentar não ter uma mente agressiva, né, uma mente de raiva, é cultivar as sementes interiores que todo mundo tem, as mentes de compaixão, as mentes de amor, e isso requer prática. Então, eu sou uma praticante budista, é isso. E eu tô muito feliz, assim, eu acho que fica bem nítido para quem convive comigo, né, para as pessoas que eu tô encontrando durante a viagem, e também vai ficar muito nítido para minha família, para os meus amigos. Eu acho que é uma mudança realmente que vem de dentro. É uma mudança que vem de dentro. E assim, eu não poderia estar mais feliz. Eu acho sei lá, eu entendi muitas coisas essa semana. Felicidade é possível, você pode ser feliz independente da situação que você tá. E assim, convido vocês a estudarem um pouco sobre. Se quiserem me mandar mensagem, fiquem à vontade. Podem deixar as perguntas aqui embaixo nos comentários também, que eu vou responder. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu falei que não teria cortes, mas eu preciso fazer esse corte, eu juro que vai ser só nesse vídeo. Mas é porque é muito importante. Inclusive, eu tô indo embora daqui a pouco. Hoje é meu último dia aqui no templo. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que eu me conecto muito com o budismo, que eu acho muito interessante, é que o budismo não se mete em certos assuntos. Por exemplo, o budismo não está interessado em saber como surgiu o universo, como surgiu o ser humano. O budismo não se importa, porque o foco é a libertação do sofrimento e, né, atingir a iluminação, que seria superar a ignorância e não sofrer nessa vida e nem nas próximas. Outra coisa que eu acho muito interessante é que ele não se mete em questões, por exemplo, de escolhas pessoais. Então, não tem, tipo assim, nenhum problema você ter tatuagem, não tem nenhum problema você ter piercing, não tem nenhum problema o tipo de música que você escuta, o tipo de roupa que você veste, não tem problema se você é uma mulher e namora uma mulher, não tem problema se você é uma mulher e namora um homem, não tem problema se você é um homem e namora um homem. Enfim, sabe, o budismo não se mete nessas escolhas pessoais e eu acho isso fantástico. Por isso que aqui se fala, né, no Templo pela Paz Mundial, no maior templo pela paz mundial, de que todas as pessoas são bem-vindas, e isso é verdade, sabe? Tem alguns lugares que falam, não, todo mundo é bem-vindo a participar e tal, mas você sente uma coisa, tipo assim, uma coisa que não tá dita, sabe? Uma coisa implícita de que você não é bem-vindo. E aqui eu duvido que alguém sinta que não é bem-vindo, porque é um ambiente de muita paz, de muita compaixão. E assim, eu acho isso fantástico. E é isso. Esse é o que eu tinha pra falar. Tchau.